Yahshua Mashiach esteja com todos os meus queridos nesse dia, para a glória e exaltação do nosso Criador. Este canal tem o objetivo principal. A primícia desse canal é revelar o nome do Pai e do Filho. Conhecereis a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra do Criador diz também assim: bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede por justiça. Por justiça, pois serão saciados. Você sabe o que isso significa? Bem-aventurado é uma pessoa feliz. Bem-aventurado é aqueles que têm fome e sede. Bem-aventurado. Feliz é a pessoa que tem fome e sede por justiça, porque ela será saciada. A justiça do homem às vezes não funciona. A maior parte não funciona. Sabe por que não funciona? Porque o homem é corruptível. Porque o homem, tratando o ser humano, ele é corruptível. Ela não vai fluir, muitas vezes. Mas a do Criador, o juiz dos juízes, o justo juiz, querido, nós seremos saciados com sua justiça. Cedo ou tarde? Não, na hora certa. Porque ele sabe qual parafuso deve apertar. Como deve tratar aqueles que tratam-nos com injustiça. O Criador sabe aonde mexer. E eu já falei com vocês. Já tive um sonho profético no Brasil. A nação brasileira ela vai vir contemplar com os próprios olhos um rio por isso. A ordem já saiu do trono do Altíssimo sobre a nação brasileira. E não vai ficar injustiça impune não, queridos. Não vai ficar. O Criador ele vai usar até o adversário nosso para fazer justiça nas nossas vidas. Para fazer justiça na vida daqueles que estão oprimidos. Aqueles que estão sendo perseguidos. Querido, esse ano, 2025, é o ano da justiça. É o ano que vai se materializar a justiça. Por que vocês não acreditam? Porque olha para o cenário, eu sei que o maligno ele tem usado pessoas para investir pesadíssimo contra as nossas vidas, para tentar nos desviar. O maligno está tentando selecionar, recrutar adoradores de Baal. Mas aqui não, aqui já é blindado. Aqui é só Yahweh e Yahshua. Já perdeu Satanás. O meu coração, a minha vida, os meus pensamentos é de Yahshua Mashiach. E você também deverá sim declarar sobre isso. Que a sua casa, a sua família é de Yahweh dos exércitos. Nós servimos o Criador dos exércitos, aquele que criou os céus e terra pela palavra. E não adianta o maligno tentar recrutar-nos, não, porque nós aqui já estamos blindados. Blindados com a armadura de Yahweh. Blindados com a armadura de Yahweh. Hoje nós iremos meditar no Salmo 12. Se der tempo, se o vídeo couber, nós vamos falar sobre o Salmo 34 também, um pouquinho. Esse salmo, o salmista ele expressa a dificuldade em relacionar com pessoas devido à maldade delas e às falsas intenções dessas pessoas. Então, o salmista ele sofreu isso na própria pele, que as pessoas que o rodeavam eram extremamente maldosas e usavam de malícias e de falsas intenções para prejudicar o inocente. Mas o que a palavra do Criador diz? Que o Criador ele não deixa o culpado como inocente, nem o inocente como culpado. Isso é a nossa retaguarda, querido. Isso é o nosso selo divino, a nossa proteção. Por isso que nós temos que falar: Pai, cria em mim um coração puro. Renova dentro de mim o seu espírito inabalável. Porque a fé, o maligno, ele trabalha com o caos, com a destruição, com as desordens, com a maldade, com a dor, com o sofrimento e com o medo. Se você se blindar disso, você já está 1000 passos à frente do Satanás e das intenções dos seus cavalos. 1000 passos. Então, o salmista, ele pedia que o Criador, que é um justo juiz, fizesse fiel, protegesse aqueles que fossem fiel, protegesse os seus seguidores, né? Aquelas pessoas que criam nele efetivamente, né? Então, para que as pessoas elas tivessem consciência e que o Criador também ele fizesse a diferença entre as palavras do fiel das palavras do infiel, que ele fizesse a diferença entre o ímpio e o justo, né? O salmista ele pedia, né? E ele pediu ao Criador assim: salva-nos, Criador, pois não existe mais os piedosos, né? O espírito do anticristo está na terra, então as pessoas que servem o maligno, elas estão impiedosas. Elas estão impiedosas, elas estão usando de todos os tipos de artifícios, de feitiçarias, de maldade física, mental, espirituais, para atacar os justos. Mas tem como vencermos? Não, nós somos imbatíveis, nós somos infalíveis, porque nós carregamos o nome santo e sagrados. Nós somos a escolha não do homem, mas nós somos a própria escolha do próprio Criador. Isso faz com que eu e você sejamos imbatíveis, sejamos infalíveis pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach.
Yalcha foi no madeiro, querido. Não foi em vão que Yalcha pagou um alto preço pelo meu resgate, pelo teu resgate. Ele pagou nosso resgate não com ouro e com prata, que perece os seus valores, que reduz o seu valor. Mas ele pagou o nosso resgate com os próprios sangue, no madeiro. Então, por isso, já é o galardão para mim e para você, a certeza absoluta da proteção, dos livramentos e do sobrenatural do Criador sobre as nossas vidas. Você nunca deve desanimar. Porque quando o maligno está investindo contra as suas vidas, olha, se existe uma coisa, invejoso é o maligno. E os cavalos do maligno são extremamente invejosos, extremamente olho gordo. Por quê? Porque eles são induzidos por espíritos malignos. A inveja que o diabo teve do próprio Criador, isso reflete nos seus cavalos. Eles são invejosos. Eles não conseguem ver uma pessoa feliz. Eles não conseguem ver uma pessoa sorrindo. Sabe por quê? Eles querem sugar aquela felicidade, sugar aquela harmonia, sugar aquela prosperidade. E para isso eles vão usar de quê? Quais os artifícios? Feitiçarias, magias, bruxarias, para reter aquilo que é teu, para buscar, para trazer o caos, a desordem, para trazer aquilo, para tirar aquilo que é teu. Mas eu volto a meditar com você sobre José. A túnica que o pai fez para José, ela cabia mais em algum dos irmãos, apesar dos irmãos terem inveja de José, apesar de ter vendido ele como escravo. Por mais que você passe por processos dificílimos da sua vida, por mais que você enfrente leões gigantes, assim como Davi, ainda assim você prevalecerá. Você tem que entender que você está sendo treinado para chegar na posição que o Criador quer. Você está sendo treinado. Esses cavalos do maligno, aquelas pessoas que levantam contra a sua vida, que tentam te tirar do caminho do Criador, para tentar convencer você que o maligno é mais poderoso que o Criador, sonhando que o maligno é um derrotado, elas são usadas malignamente pelo Satanás para tentar recrutar você para o lado delas. Mas a luz, ela resplandece. A força que está em ti, o Akadosh, a grandeza do Criador que está em você, supera infinitamente as intenções malignas. Nós somos mais que vencedores. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Tudo podemos naquele que nos fortalece. A língua até travou, está repreendido. Tudo posso naquele que me fortalece. Agindo Ial, quem impedirá? Se contra mim, se contra ti projetarem o mal e armarem ciladas, certamente não obterão êxito. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu e tua casa não será atingida. A nossa alma foi salva, como um pássaro, do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Que nesse dia, pela glória e exaltação do nome do nosso Criador, que todo laço, embaraço, pedra de tropeço que caia diante de nós, que venha a ser quebrado, que desça o fogo consumidor, o fogo destruidor, que vem dos céus, que através do seu poder fortemente, que está impregnado em nós através da unção poderosa do nome de Yahshua Mashiach, que venha descer fogo santo dos céus e consumir os altares de Baal, que desça fogo santo dos céus e que toda malignidade, com entidades do fogo, do metal, do plástico, do aço, da terra, do cimento, toda da água, do vento, que venha a ser destruído, consumido. Por um caminho veio, por 7 volta. Destruído, neutralizado, cancelado. A palavra do Criador também diz mais, que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Isso significa o quê? Nenhuma oração contrária, nenhum benzimento contrário, nenhuma reza contrária, nenhuma feitiçaria, nenhuma bruxaria. A palavra do Criador no livro de Num vai aqui: contra Jacó não vale encantamento. Contra Israel não vale encantamento. Não há feitiçaria contra Jacó e Israel. Você sabe o que significa isso? Significa que aqueles que creem em Yahweh e Yahshua não prevalecerão nada. Nada poderá prevalecer diante daqueles que creem em Yahweh e Yahshua. Somos imbatíveis. Somos imbatíveis. Somos infalíveis. Não por nós, mas pela força sobrenatural que há em nós. Aquela unção extraordinária que nos cerca e nos rodeia. Porque aos seus anjos ele deu ordem para que esteja conosco em todos os nossos caminhos. Entende, querido? Por que estamos imbatíveis? Por que estamos infalíveis? Porque o próprio Pai, ele diz na sua palavra: se você obedecer a Yahshua Mashiach, não for rebelde, eu próprio serei adversário dos seus adversários, inimigo daqueles que denominam ser seus inimigos. Então aquilo que levanta contra a sua vida, contra a minha vida, está levantando contra mim e contra você? Não, mas está levantando contra aqueles que nós cremos e somos submissas, que é Yahweh e Yahshua. Bora lá para o Salmo 12? Vamos lá? Peraí, deixa eu só pegar aqui. O Salmo 12, então, é para aqueles que trama. Nós vamos quebrar, nós vamos cancelar todo trama, toda armadilha contra as nossas vidas, né? Que os ímpios, eles venham cair nas suas próprias armadilhas.
E que você tenha consciência que você não vai precisar levantar um dedo, você não vai precisar lutar, porque o próprio Criador, o Criador de Israel, Ele próprio lutará por você. Eu quero que você entenda nesse dia, para a glória e exaltação do nome do Criador, que a matemática espiritual, ela funciona a matemática espiritual, ela está interligada à matemática física e à matemática natural. Ou seja, aquilo que foi feito, aquilo que te roubou, vai se ver se perdendo tudo aquilo que roubou de você, diante dos olhos dele. Aquilo que fechou portas e oportunidades para você, o ímpio, o transgressor, ele irá ver as próprias portas e as próprias oportunidades sendo fechadas. Eu estou dizendo de matemática espiritual que repercute no mundo físico. Não é que eu estou desejando, eu estou dizendo, independente se eu quero ou não o mal do meu inimigo, não. Eu quero a justiça, que venha ser julgado não conforme minhas vontades, mas conforme a vontade do meu próprio Criador. Porque a matemática espiritual, aquilo que te roubou, vai ver perdendo seus bens. Aquilo que fechou portas e oportunidades, irão ver diante dos olhos dela a perda de portas e oportunidades sendo fechadas. Então, e aquilo que a justiça divina vai se manifestar independente de você quer ou não. Então, eu nesse dia, para a glória do nome de Yahshua Mashiach, eu liberto todos os meus inimigos do meu julgamento pessoal. Eu os entrego no julgamento do próprio Criador, o justo juiz. Aceito plenamente a prosperidade de Yahweh sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, e aquilo que ele nos entregou, eu recebo, aceito, porque meu é um direito meu, que sou filha dele, herança dele. E aqueles que são filhos e são herdeiros da sua promessa. Eu aceito a minha verdadeira natureza como filha de Yahweh, como serva de Yahweh. Eu declaro que no todo plano oculto contra a minha casa, contra a minha família, que venha manifestar através da luz, que venha resplandecer na luz, aquilo que está oculto e escondido, que venha ser manifesto. Né? Que todo decreto de palavras e maldições contra a minha vida, os meus, aqueles que creem em Yahweh e Yahshua, que todo decreto seja cancelado imediatamente no nome de Yahshua Mashiach. Você crê? Se você crê, assim sucederá. Se você crê, assim acontecerá. Bora lá para o Salmo 12. Pai, ministra nossos corações através de Yahshua Mashiach essa palavra. Salva-nos, Yahweh, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, fala com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Criador cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. São nossos os lábios, quem é o Criador sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Criador. Porém salvo aquele para quem ele assopra. As palavras do Criador são palavras puras, como prata refinadas em fornalha de barro, purificadas 7 vezes. Os ímpios andam por toda parte. Quantos mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Aqueles que creem no Criador certamente serão exaltados. Certamente receberão a libertação, receberão refrigério, receberão a materialização da justiça do próprio Criador. E aquilo que foi feito no oculto e no escondido para roubar aquilo que é seu, para fechar portas e oportunidades, para trazer o caos, a destruição, porque o próprio diabo, ele é destruidor. Ele é o destruidor do caos, né? E os adversários inimigos, eles irão enxergar, contemplar com os próprios olhos a justiça do próprio Criador. E aquilo que foi para fechar vai abrir, porque nós somos imbatíveis, nós somos infalíveis, porque nós carregamos uma força sobrenatural, que nós somos chamados desde o ventre da nossa mãe. Né? Nós não fomos chamados por homens, nós não fomos escolhidos por homens, mas nós somos sementes do próprio Criador. Estamos aqui para glorificar o nome dele. Estamos aqui para exaltar o nome dele. Conforme fala o Salmo 34, diz: louvarei ao Criador em todo o tempo, seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Criador, os mansos ouvirão e se alegrarão. Busquei o Criador e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Criador ouviu e salvou de todas as suas angústias. O anjo do Criador acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então Yahshua acampa ao nosso redor, acampa ao redor daqueles que têm temor pelo Criador e livra, e dá o livramento de toda armadilha, de todo laço, embaraço, todo dardo inflamado, tudo aquilo que é manipulado através do caos, da destruição, da escassez,
da miséria, da ruína, aquilo que é malignidade, que foi forjado nas trevas. Toda ferramenta forjada, seja ela de plástico, seja ela de ferro, de lata, entidades do fogo, do metal, da terra, do cimento, do vento, da ar, ainda assim, o Criador, ele livra-nos e nos dá o livramento, porque somos tementes ao seu nome e sabemos a unção poderosa que contém no seu nome. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Criador, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-vos, e eu vos ensinarei o temor do Criador. Quem é o homem que deseja a vida e que quer largos dias para o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar o engano. Aparte-se do mal e faz o bem. Procura a paz e segue. Os olhos do Criador estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Criador está contra os que fazem o mal, para desarregar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Criador os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Criador dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ou seja, aqueles que são arrependidos verdadeiramente, o Criador os salva, o guarda, o livra. Muitas são as aflições dos justos, mas o Criador os livra de todos. Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio. E os que odeiam os justos, os que odeiam aqueles que creem em Yahweh serão punidos. O Criador resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confia será punido. Aqueles que creem no Criador, aqueles que vivem em submissão ao Criador, eles não serão punidos, eles não serão prejudicados. Por mais que vivem a sua vida hoje, no momento, com injustiça, com perseguição, com deboche, com esculacho, ainda assim, não prevalecerão. Queridos, a nação brasileira já foi ouvida. O Criador não tem usado somente a minha boca, mas usado várias outras pessoas para anunciar. Volte-se ao arrependimento, nação brasileira. Faz o que é certo, faça o que é certo. E o povo está brincando, o povo está zombando. E escuta. Aquilo que está promovendo o caos, a destruição, vai ficar promovido nas próprias custas. Porque o Criador, ele vai guardar os inocentes, ele vai proteger aqueles que são puro e limpo, tem as mãos puras e o coração inocente, com pureza. Estes que têm temor ao Criador e ao Salvador, eles são preservados, eles são guardados, eles são seguros, porque o Criador aos seus anjos dará ordem para que esteja com eles, onde eles colocarem as plantas dos pés, que o caminhar deles vão ser próspero, vai ser muito feliz. Né? Por mais que o caos está diante de você, você vai contemplar com os próprios olhos a proteção do Criador, a provisão do Criador, a prosperidade do Criador, as bênçãos do Criador. Enquanto aqueles que insistem em praticar a maldade, insistem em permanecer na malignidade, vão contemplar, serão punidos, não por mim, não pelos homens, mas punidos pelo próprio Criador. Porque não tem como, nós podemos fugir da justiça dos homens, mas a justiça do Criador não tem como fugir. E esse decreto, essa ordem já desceu, já baixou na terra. Se corrige, povo, se corrige. O caos está diante dos seus olhos, se volta ao arrependimento. Os ninivitas, eles receberam o chamado, Jonas foi lá pregar para os ninivitas. Se em 40 dias vocês não voltarem ao arrependimento, você vai ver o caos diante de vocês. Essa cidade, essa nação vai ser exterminada. Eles viram que a questão era tão preocupante que desde o maior ao menor se voltaram ao arrependimento. E aqui na nação brasileira? O que vocês estão achando? Vocês estão achando que as pessoas já estão recebendo esse chamado, recebendo essa ordem do céu e elas estão obedecendo? Então, os próximos dias nos dirão se eles se voltaram, se realmente arrependerem e voltaram ao arrependimento, fizeram o que é certo, ou se vão pagar para ver. Então, espero que essa palavra possa falar no seu coração, no nome de Yahshua Mashiach. Obrigado por assistir até aqui. Deixa seu like, deixa seu comentário. Se ainda não se inscreveu, se inscreva. E Yahshua abençoe abundantemente a sua vida. E cerca você e sua casa com os anjos, com a proteção divina. Sela você com a muralha de fogo. A você e sua casa, os seus. E bem-aventurado, ou seja, feliz aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, não justiça do homem, mas a justiça do próprio Criador, que é o justo juiz. E de Al não se zombe. Esse canal, ele tem o objetivo principal de revelar o nome do Pai, e o de Re, Vav, Re, na pronuncial do Filho e Yahshua Mashiach. E todo aquele que for encontrando, invocando Yah e Yahshua serão salvos. Oh Yah, oh Yah, oh Yah, oh Yahshua, oh Yahshua. Oh, Yahshua, aleluia. Louvado seja o nosso Criador, a Ele toda exaltação, a Ele todo poder e todo louvor nesse dia, para a exaltação e glória do seu nome. Louvado seja, adorado seja, louvado seja, adorado seja. A justiça do Criador, ela está vindo como um boi selvagem. Ela está vindo como um boi selvagem. Um boi selvagem tem como se montar? Não tem. Então a justiça do Criador não tem como impedir que a justiça do Criador se manifeste na nação brasileira. Não tem como. Por mais que tente, não tem como. Então vigie e voltai ao arrependimento. E ao abençoe. Shalom, shalom.